Então, olá pessoal, bem-vindos. Estamos aí para bater um papo sobre eleições americanas, né? Eu sou André Barbosa, alguns de vocês já me conhecem, sócio-diretor da Toro Investimentos. Estou aqui com o Vitor, basicamente para compartilhar com vocês um pouco do que é o aprendizado. Eu já morei nos Estados Unidos não em torno de 10 anos, não é mais de 10 anos, em torno de 10 anos, tá? Então, primeiro eu fiz high school, depois eu voltei para fazer MBA, depois eu trabalhei muitos anos em Nova York, e mais recentemente morei uns anos na Califórnia também. Totalizou quantos anos lá fora? Cara, dá 9 anos e alguma coisa, juntando tudo. E por ter estudado lá, ter trabalhado lá, você acaba participando um pouco do que é esse dia a dia. Eu vou para os Estados Unidos, esse ano é diferente, né? Mas normalmente algumas vezes por ano. Então eu conheço bem as coisas, como é que funcionam lá. Tem muitos amigos lá, então eu acabo acompanhando. Tá muito baixo o áudio? Deixa eu ver se eu dou uma ajeitada aqui. Porque vocês estão acostumados com a voz do Vitão gritando na orelha de vocês, né? Melhorou? 1, 2, 3. Dá uma testada aí na tua voz, André, por favor. Então acaba que eu acompanho. Vamos colocar mais perto o microfone aqui. Acaba que eu acompanho mais de perto o que acontece lá. Essa capa que vocês estão vendo aqui é um quebra-cabeça meio porque o negócio lá é meio diferente, né? A gente vai ver aqui que o sistema eleitoral lá é diferente do sistema eleitoral brasileiro. Então, muitas vezes as pessoas acompanham o que acontece lá, mas têm dificuldade porque é um sistema que ele não é tão intuitivo quanto o nosso. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa, então, vai ser sistema eleitoral. Como é que é diferente? Ó, tem que ficar diferente ali na tela. Ah, porque... Será que a nossa imagem cortando um pedaço. Vamos ver se agora ela vai. Vai ter que... Vamos ter que tirar do F11. Vamos ver se agora... Foi. Bom, beleza. Então nós vamos falar sobre como é que o sistema eleitoral lá é diferente do nosso aqui no Brasil. Nós vamos falar o que são as abordagens que tanto o Trump quanto o Biden têm em relação a vários temas que são importantes para o mercado. Ótimo. E vamos só lembrar de uma coisa aqui, pessoal. Isso aqui é uma discussão sobre o mercado, tá? Perfeito. Não tem nada de política. Então, Perfeito. assim, não tem nenhuma preferência. Não estou tomando posição para nenhum por um dos candidato, lados, nenhum né? outro Exato. candidato, até porque eu sou indiferente em relação aos dois. Então, não tem nenhum tipo de preferência. Tem só uma leitura pelo ponto de vista de investidor, certo, do que os principais estrategistas estão vendo lá fora, tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui não é uma visão do André, o que o André acha que vai acontecer. É um negócio que eu acompanho, eu li mais ou menos a posição de 18 estrategistas de bancos e casas de pesquisa diferentes para poder chegar um pouco nesse apanhado que a gente vai trazer aqui, tá? Aí a gente olha um pouco, primeiro vocês veem aqui, né, o Trump em vermelho e o Biden em azul, porque isso aqui é a primeira convenção que a gente já vai fazer aqui, que é o seguinte. Lá, nós vamos mostrar alguns mapinhas e tem estado que está em vermelho, por exemplo. Tá. Tem estado que está em azul. O que quer dizer isso? Só que o vermelho é um estado tradicionalmente republicano e o azul tradicionalmente democrata. Então essa é a primeira convenção deles lá. E aí nós vamos falar, por último, quais que são os cenários em termos de mercado. Vamos admitir que aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Boa. Quais que são as expectativas em relação ao mercado. E aí, só para dar uma curiosidade para vocês, nós vamos falar também sobre uma metodologia que nas últimas 22 eleições, quer dizer, em 88 anos, ela acertou mais de 80% das vezes. Você falou isso no assunto das BDRs, eu acredito. Eu falei um pouco, mas aqui nós vamos mostrar o gráfico. Aqui. Nós vamos fazer a análise online com o pessoal. Legal. E, se não me engano, não erra desde 1980 e alguma coisa. Então, as últimas várias eleições, essa metodologia sempre acertou. Então, o sistema eleitoral. Vamos começar aqui pelo Brasil. Boa. O Brasil é fácil, todo mundo conhece. Ele é majoritário o sistema eleitoral. Quem tiver mais voto ganhou, né? Se não tiver nenhum candidato com a maioria absoluta no primeiro turno, aí você vai para um segundo turno. Mas é fácil, todo mundo vota e o voto de todo mundo é igual. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque o sistema eleitoral deles lá começou lá, se não me engano, isso ali de 1800, etc. Eles falavam o seguinte, olha, não tem condição de um candidato fazer uma campanha pelos Estados Unidos inteiro. Certo. E aí você vai ter uma votação que ela vai ser tão pulverizada, cada um vai votar em quem conhece. Naquela época não tinha televisão, não tinha nada. Então quem que ia votar? Ia ser os representantes de cada estado. Então você ia ter os candidatos para o país, e aí os deputados, os senadores de cada estado iam votar nessas pessoas. Então foi aí que nasceu o negócio. Para onde que é que isso aí evoluiu? O candidato hoje ele não é eleito diretamente pelo voto popular, mas pelo chamado
colégio eleitoral, que são justamente esses deputados e senadores de cada um dos estados. Cada estado tem esses votos de acordo com seus números de deputados e senadores. Então, quanto maior a população do estado, mais deputado e mais senador o estado tem, tá? E aí o que você faz? Isso é por média de população de cada estado. População de cada estado. Então vamos dizer o seguinte, você tem um estado lá que o Trump ele ganhou por um voto do Biden. Tá? Mas ele tem, por exemplo, 35 senadores mais deputados. Tá. Todos os 35 votos vão para aquela pessoa. Tá. Embora tenha sido quase no pau a pau, então imagina o seguinte, um teve 51%, o outro teve 49%. Então quem ganha no 100% dos votos daquele estado vão para aquele candidato. Entendi. Qual que é, então, a situação que isso gera? É que é o seguinte, a gente vê o mapa americano, então, aqui ficou um pouquinho na frente ali o nosso... Mas ali vocês estão deixando de ver o da Califórnia, que é importante, que são 55, que é o maior número de representantes, tá? Então esse é proporcional. Então você vê a Califórnia com 55, um estado com muita população, Texas com 38. Perfeito. Aí você começa a ir para uns estados tipo Rhode Island, tem 4, Vermont tem 3. Por quê? Porque perde voz, né? São estados pequenos que não tem. Então quais que são os mais importantes? Califórnia, Texas, Flórida, Nova York, Illinois e Pensilvânia. A Califórnia ali. Aqui, ó, nesse... Ah, tá, vamos lá. Opa. Na parte geográfica. Aí, show aí. Meu. Ó, beleza. Então ali a gente está vendo quem que são os maiores estados e o maior número de população que você tiver vai te dar correspondência o maior número de representantes e por aí o maior número de votos. Então, total, a gente está falando em 538 votos para os Estados Unidos inteiro. São 538 deputados no Na hora total. que você soma isso tudo, deputado mais senador, são 538. Tá. Quem que vai ganhar? Quem tiver a maioria disso aí. Então você precisa ter 270 para ganhar. Ah, legal. Quem tiver 270 ou mais... É bem diferente do ganhou. nosso, né? Bem diferente. É bem diferente do nosso. E aí o que é que gera essa possibilidade? Dessa distorção. Que é o seguinte, nem sempre quem ganha é quem teve mais voto. Certo. Votos absolutos, né? Votos absolutos, votos da população. Da população. Então isso aí vai gerar algumas consequências aqui pra gente na hora de analisar. Então já aconteceu 4 vezes de um candidato que teve menos votos absolutos ser eleito. 1804, 1886, está muito longe, 2000 e 2016. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe em 2000. 2000 foi quem? Foi o Bush, que ele teve 50 milhões de votos e 271 delegados. Agora, o Al Gore, que era o democrata, ele teve 51 milhões de votos, então ele tinha 500 mil votos a mais, só que ele só teve 266 delegados. E aí o Bush foi eleito. Então a gente aqui no Brasil olha e fala assim, mas que absurdo. Que absurdo. Dá uma sensação de injustiça, né? Mas vamos dizer assim, é o sistema deles, né? Quando a gente olha 2016, a sensação de distorção é ainda maior. Ainda maior. Porque o Trump ele teve quase 3 milhões de votos a menos do que a Hillary. 3 milhões é coisa demais, viu? Mas olha a quantidade de delegado a mais que ele teve. Ele deu uma surra. Porque nos estados mais importantes ele teve mais voz, né? Ele teve mais voz, isso aí. E nos estados, pensa o seguinte, no estado que ele ganhou, não necessariamente ele ganhou para uma margem grande. E ele pode ter perdido em outro estado para uma margem grande. Entendi. Ah, tá, entendi. Tá? E aí isso aí leva a pessoa o quê? Aonde quer que essas pessoas focam, então? O estado que você acha que você vai ganhar, você nem faz muita campanha. O estado que está meio na dúvida é onde você concentra. Porque se você ganhar por um voto, você já levou todos os votos. Tá? Então a pesquisa nacional tem menos peso. Então a gente aqui fica olhando, o que é o brasileiro olhando para a pesquisa americana? Ah, o Trump está com 52, o Biden está com 52 e o Trump está com 41. Já ganhou? Não necessariamente. Sim. Porque essa diferença, por exemplo, do mesmo jeito que você olhava isso lá atrás, eu achava assim, a Hillary já ganhou. Mas isso aí é a quantidade total de votos. E não é isso que elege o presidente. O que elege é o voto dos representantes. Então, isso aqui é um sumário, esse monte de pontinho azul, são todas as pesquisas mostrando quantos por cento para o Biden e vermelho quantos por cento para o Trump. Então, você vê que o Trump está consistentemente abaixo, tá? Na média... Até agora, né? Até agora, o final de outubro. Até o final de outubro. É isso aqui o que mais importa? Não. Se fosse aqui no Brasil, seria. Para a eleição americana, não. Então, tem um monte de gente aqui no Brasil que está fazendo análise de eleição,
Biden já ganhou, não sei o que, etc. Não dá para ter certeza não, né? Mas está olhando por uma ótica diferente. O que é importante? O que a gente chama dos swing states. O que é o swing? O swing é o seguinte, é o que ele balança para um lado e para o outro. Tá? Então lembra daquelas cores? Vermelho é o quê? Republicano. Azul é democrata. O que está na cor escura forte, por exemplo, esses caras aqui do meio, ó, são Trump. Isso aqui é Trump. Isso aqui é meio garantido que o Trump vai ganhar. Entendi. Esses que estão um pouco mais claro e bem mais claro, esses aqui são os swing, eles estão na dúvida. Tipo assim, eles estão por um pouquinho favorável para o Trump, mas quase virando para o azul. Mesma coisa o azul. Os azuis grandes, você pega a Califórnia, que é o maior, tem 55, tem um peso muito grande. E aí você tem esses azuis mais claros, que são esses de swing. Que esses aí é onde que eles concentram a campanha. Porque é o seguinte, o Biden não precisa ir para a Califórnia, ele já ganhou. Então ele não gasta energia lá. O Trump já ganhou no Texas, que tem 38, então ele não vai para lá, ele fica tranquilo. Aonde quer que os caras vão? Nesses aqui, ó. Então a campanha deles é centralizada nesses estados da dúvida, que às vezes ganha democrata, às vezes ganha republicano. E o Trump gasta energia, por exemplo, na Califórnia, que majoritariamente... Ele já sabe que perdeu. Ele não gasta o dinheiro, não gasta o tempo dele, do mesmo jeito que o Biden nem aparece no Texas, praticamente. Porque não faz sentido, ele não vai ter retorno do investimento dele. Então eu fiz o seguinte, eu peguei um negócio que é atualizado até hoje, tá? Que são as pesquisas, mostrando estado a estado. Porque é isso aqui que vai fazer a diferença, tá? Então, se você for olhar os estados que estão, os representantes dos estados, ali agora deu para ver, 279. Então, por exemplo, a Califórnia já está dado que vai ser o Biden. Aí você vai, Nova York, Illinois, blá, 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 blá. Esses caras, se você juntar eles todos, já dão esses 207. Tá. Os que já estão meio que garantidos que vão ser Trump, dão bem menos. E a gente vê visualmente, é o que você falou, o peso dos estados. Visualmente, a gente vê o país norte-americano mais pintado de vermelho, né? Mas é o que você falou da questão dos pesos dos estados. Agora, olha que interessante. Eu mostrei os swing states e o Texas, que eu dei até o exemplo ali, estava como vermelho, né? Olha nessa eleição, como é que ele está aqui, bem no meio. Ele está uma diferença de menos de 5%. Então acaba que aquilo que eu falei está errado. O Trump e o Biden estão fazendo lá. Porque olha só, o lugar mais importante para você fazer campanha agora é lá. É no Texas? É no Texas, porque ele tem 38 representativos e está uma diferença de menos de 5%. Então quem levar o Texas pode fazer toda a diferença. Então pensa o seguinte, se o Trump leva o Texas, olha esse número dele, já ficou bem melhor. Do jeito que está aqui agora, e aí você tem esses aqui, os intermediários, que é, olha, não está meio que garantido, mas tem uma liderança razoável, tá? Nesse caso aqui para o Biden, nesse caso aqui para o Trump. Então parece realmente que você tem uma vantagem bem forte para o Biden, tá? Porque ele está ganhando nos estados, que já garantem para ele 207, tem uma chance grande dele confirmar esses aqui, e o Trump, mesmo que ele pegasse todos esses swing states aqui, esses que estão no meio aqui, que ninguém sabe o que vai acontecer, aí ele ainda ficaria perdendo, ó, tá vendo? Porque ele ainda ficaria aqui menos do que o 270. Tá? Então, olhar estado a estado é um negócio. A briga é boa aí, né? A briga é boa, a briga tá com mais cara do Biden. Nós vamos falar no finalzinho que tem uma brincadeira que é o chamado shy vote. Shy de tímido, o voto tímido. Na última eleição, tinha muita gente que não tinha coragem de falar que ia votar no Trump, né? Isso ficava com vergonha. Aconteceu aqui também. Só que lá numa proporção maior. Então, na hora que você olhava as eleições anteriores, né, e você olhava lá as pesquisas, cara, Hillary vai ganhar de barbada. Aqui parece, né? Sim. Que o Biden vai ganhar de barbada. Vai ser de barbada mesmo? Difícil dizer. O pessoal que faz as pesquisas fala que melhorou muito a metodologia, está levando isso em conta, está perguntando de uma maneira diferente para ver se traz o pessoal mais para o jogo. Agora, nós vamos descobrir semana que vem. Que dia? Qual é o dia que está determinado? O seguinte, você já está votando por correio. Tá. Já tem um tempo, está inclusive batendo recorde o número de votação pelo correio. O voto para você ir lá pessoalmente é até dia 3, que é na semana que vem. Agora, tem estado, por exemplo, que vai estar recebendo voto até 3 dias depois. Porque, tipo assim, se você colocou no correio no dia 3, então por isso que não é aquele resultado que ele é imediato.
E nós vamos ver que esse negócio do voto do correio, ele tem também um perigo aí, que talvez seja o maior perigo que a gente vê na eleição, é o negócio do correio. Aí a abordagem, o que é isso? É um pouco da postura tanto do Trump quanto do Biden em relação... Baixo ainda? Algumas pessoas ainda falando que estão baixo. Caramba! Mas a aula tá um show, viu? A galera tá falando aqui, mas tá um show mesmo. Vamos falar mais perto, então? Quem sabe? Talvez esteja um pouco longe. Boa. Melhorou agora, pessoal? Vê aí se o som tá melhor agora. Tá top sim. Tá bom o som, tá ótimo. Tá bom o volume, beleza. Então vamos embora. Então eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente ver o que são as posições deles, tá? Estímulos. Talvez o mais importante agora, né? Tá essa briga toda, vai ter estímulo, vai sair um pacote, etc. Antes da eleição não vai sair. Covid, não vai sair, né? Não. Qual que é a postura? Impostos, nós vamos ver que isso aqui é importante pra caramba, tá? E imigração, vocês vão ver que é um ponto importante também. Tem outros 4 aqui que são um pouco menos importantes para o impacto de mercado de curto prazo, tá? Mas a gente vai passar por eles também. Ok. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos ver um mapinha em relação a cada uma dessas coisas. Vamos lá, tá difícil de pilotar ali para aparecer ali. Muito mais um pouquinho. Deixa eu minimizar um pouquinho. Boa. Acho que aí vai ficar bom. Vamos ver. Está tudo ali. Não. Pô, difícil de pilotar, né? Porque aí, agora deu. Então vamos lá. Estímulo. O Trump, ele é o quê? Ele é mais moderado. Ele está até travando de sair o pacote de estímulo antes da eleição, porque é o seguinte, ele diz que boa parte do pacote é para socorrer os estados democratas que gastaram demais. Então não é que ele é contra o estímulo, ele acha só que o estímulo vai ser mal distribuído. O Biden não, ele já acha o seguinte, cara, tem que pôr dinheiro na economia. O único jeito da economia recuperar é colocando muito dinheiro. Então tem uma diferença grande em relação a qual que seria o tamanho. Tá? Aí nós vamos ver o que o mercado acha disso depois. Boa. Aí a gente vai em relação à Covid. Covid é o seguinte, o que é a postura do Trump? Mais do mesmo, cara. Ele vai ficar esse negócio meio aberto, assim, primeira onda, segunda onda, terceira onda, um negócio meio aos trancos e barrancos. O Biden não, desde o início ele criticou muito o Trump em deixar a economia muito aberta. Então ele está com uma visão que é o seguinte, fecha. Então ele já falou de lockdown, ele não fica admitindo isso perto de campanha, na véspera, mas de tempo em tempo você vê os democratas falando, olha, a melhor coisa é fechar, olha, está fechando a Europa. Né? E essa semana a gente viu essas notícias de fechamento na Europa. Então vocês já podem imaginar o que seria um fechamento da economia e as consequências para o mercado. Né? Já podemos imaginar. Assim. Isso. Aí a gente olha imposto. Imposto é o seguinte, o que é importante a gente falar imposto? O Trump, ele diminuiu os impostos, ele deu uma série de tax breaks, que eles chamam. E ele quer manter isso aí. E o Biden já fala o seguinte, cara, eu tenho que pagar aquele monte de estímulo ali. Porque ele tem um perfil agressivo nos estímulos, então ele tem que arrecadar. Não só por isso, mas ele tem o seguinte, que as empresas não são tributadas de uma maneira justa e que as pessoas ricas também não. Sim. Então ele quer o seguinte, cara, eu quero tributar os milionários e quero aumentar a alíquota das empresas. Isso aí também a gente já pode ver como é que o mercado enxerga isso aí. É um negócio com alguma resistência. Mas nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Imigração. O Trump ele fechou muito para imigrantes trabalhar lá. Por que isso é ruim? Principalmente em indústrias de tecnologia, esse tipo de coisa. Porque se você é um país de inovação, se você tem as maiores empresas de tecnologia, a China ali correndo na sua cola, você quer ter acesso à mão de obra que vem do mundo inteiro. Sim. E o Trump está falando o seguinte, olha galera, não vai entrar muita gente, então todas as empresas de tecnologia lá, o Google briga com isso, a Amazon briga, o Facebook briga, tá todo mundo na briga para poder conseguir entrar mais mão de obra qualificada de outros países do mundo. E o Trump está falando, cara, desse jeito vai ficar. E o Biden não, ele já é um cara assim, opa, deixa vir essa galera, vai vir gente boa, gente ruim, mas a galera boa que vem acaba sendo mais importante do que os não tão bons, tá? Aí a gente vai olhar um pouquinho, política externa. O que é a política do Trump? É o que ele chama de America First. É o seguinte, cara, vamos resolver os Estados Unidos e o mundo meio que tem o problema deles lá, tá? O Biden não, já é um cara mais diplomático, ele já tem um negócio que é mais parecido com o Obama, né? Que tipo vai, conversa com todo mundo, vai querer fazer um negócio mais democrático, etc. Tem muita gente na visão do americano que acha o seguinte, que o Obama foi muito macio. Então que os Estados Unidos perdeu muito para outros países, e principalmente a China e a Alemanha,
porque ele não foi firme o suficiente nessas negociações. E eu acredito que, assim, uma visão que eu tenho de fora, né? Tem muito americano que compra essa linguagem do American First, né? Tem muito nacionalista, né? Patriota, né? Agora, o Biden é mais diplomata, etc e tal. Tem muita gente que acha que assim, vai ser igual o Obama que está entregando ouro e vai deixar né, o resto do mundo levar o que é esse diferencial que a gente tem aqui. China. Muita gente acha que o Trump sendo reeleito vai dar para ele aquele impulso para ele dar uma escalada, para ele subir a temperatura do negócio em relação à China, tá? Já o Biden, ele também não está confortável com a China, mas muito provavelmente ele vai fazer um negócio em bloco. Então vai ser com a União Europeia, vai ser junto com o Canadá, vai ser junto com países parceiros. Então, como sempre, ele é um negócio um pouco mais diplomático assim. A gente olha para o ambiente, esse aqui eu trouxe mais para uma situação em relação ao que pode afetar para a gente no Brasil. O Trump, ele continua lá do jeito dele, que é tipo assim, não está muito aí para meio ambiente, essas coisas. Então, o Biden não, ele pode ter um foco maior para isso. Por que isso é importante para o mercado brasileiro? Você pega essas queimadas todas da Amazônia, esse tipo de coisa, você viu aquela confusão toda, Europa, né? Tudo quanto é país falando, o Brasil, não sei o que, etc. Tem os caras que são os principais assessores do Biden que acham o seguinte, poxa, a Amazônia, por causa disso o Brasil tem que ter sanção. Enquanto o Brasil não resolver o problema da Amazônia, nós vamos ter sanção econômica para o Brasil. Não quer dizer que o Biden vai aceitar, mas quer dizer que isso é uma corrente que tem chance de funcionar dentro de um governo dele, usando o lado econômico para pressionar, para resolver questões ambientais. E aí, por último, o militar, que não é uma abordagem tão diferente. O Trump ele continua com a presença lá num monte de país. O Biden ele tende a chamar algumas das tropas de volta, mas continuando sendo os Estados Unidos como país de hegemonia aí em relação a isso aí. Bom, entendendo essas abordagens, então, vamos falar um pouquinho de cenários, né? O que o mercado gosta dessas coisas aqui que a gente falou. Então, na hora que a gente fala de estímulos, o mercado o que ele quer? Obviamente, ele quer o que o Biden quer dar, né? Quer dar dinheiro. É economia. Então o mercado quer a economia girando, quer a economia recuperando essas coisas todas. Então, ponto para o Biden. Certo. Beleza. A equação é mais complexa que essa. O que o mercado quer em relação à Covid? Queremos o Trump. Ele vai deixar a economia aberta, um monte de gente vai ficar doente, alguns mais, alguns menos, etc. Mas, no final das contas, a economia continua girando, o emprego está rodando, etc. O desespero é o lockdown, né? Aí, esse aqui é o medo danado, certo. Que é o negócio do lockdown. Impostos. Obviamente, isso aqui é o Trump, né? Qual empresa quer ser mais tributada? Vai ganhar? Não é só a empresa vai ser mais tributada. Aí a preocupação dos investidores, dos gestores, é o seguinte: será que as empresas americanas vão manter a competitividade em relação ao resto do mundo se elas tiverem uma carga tributária mais alta? Elas vão ter que carregar um peso maior. Claro. Então você perde essa competitividade. Tá? E aí a gente olha para a imigração, que aí o mercado prefere o quê? O Biden, basicamente por quê? Você ter acesso à mão de obra qualificada, não interessa de onde ela vem, é melhor, tá? Por que eu mostro isso aqui para vocês? Para dizer o seguinte, olha, esses são os 4 pontos mais importantes. Tem mais peso aí. Cara, tá tudo muito espalhado. Lembra que eu mostrei lá no início que a tela de apresentação no início era o quê? Um quebra-cabeça? Sim. Cara, é um quebra-cabeça, porque é o seguinte, tem um lado bom e tem interessante, que é o seguinte, qualquer um dos dois pode dar certo. É diferente, assim, que às vezes você vê uma eleição, se ganhar o candidato A, o mercado vai dar um rally. Se ganhar o candidato B, o mercado vai afundar. Nessa aí a gente vê os dois candidatos balanceados. Os dois candidatos, a gente vai ver que tem nuances aqui, mas o mercado ele pode trabalhar nas duas direções. E aí eu brinco um pouquinho do que é o pior cenário. E esse aqui eu acho que ele é indiscutível, tá? Que é uma vitória apertada do Biden. Por que isso? Porque é o seguinte, o Trump já está indicando que ele vai contestar, ele pode contestar se for uma vitória apertada. Lembra que eu falei aquele negócio do correio? Voto pelo correio, 3 dias depois, etc. O Trump já está maquinando de falar o seguinte, olha, esse negócio do correio teve marmelada, vai polemizar, fraude, teve não sei o que, etc e tal. Então, o Biden ganhando por pouco, vamos dizer que foi assim, 271, 272. O Trump já está sinalizando que ele não vai aceitar esse negócio. Esse aí, gente, é o pior cenário que vocês podem ter para o mercado. Porque normalmente é o seguinte, a eleição acontece alguns dias depois,
o candidato que perdeu, ele reconhece que perdeu, aí você tem o voto do que são aqueles caras, né, dos deputados, dos senadores, isso tudo é formalizado, você tem então mais ou menos ali no dia 20 de janeiro o presidente novo tomando posse. Tá. Se isso for questionado, esse calendário vai prorrogando, você não sabe o que vai acontecer. E aí até chega naquela discussão dos impostos, por exemplo. O Biden ele tem que fazer a mudança dos impostos até ali pelo dia 15 de dezembro, mais ou menos, porque aí entra em recesso. Porque se não acontecer esse ano, não vale para o ano que vem. Nossa, esse definitivamente é o pior cenário. Esse aqui é o cenário da bagunça, tá? Então vamos lá, vitória apertada, que leva uma contestação. Essa contestação leva o quê? Uma incerteza, uma paralisação. Certo. Então se vocês verem o seguinte, putz, saiu o resultado, cara, tá ali, né? Tem no Photoshop ali, né? Aquela foto ali de corrida de cavalo, para dizer quem que ganhou, se prepara. A não ser que o Trump ganhe. Se o Trump ganhar por 1 milímetro, aí talvez não seja problema. Certo. Agora, se o Biden ganhar por 1 metro, aí talvez você tenha problema. Tá? O que são cenários positivos para o mercado? Uma vitória por uma boa margem do Biden, mas os democratas não assumem a maioria do Senado. Por que isso é bom para o mercado? Porque é o seguinte, você vai ter um estímulo um pouco mais alto, só que se ele não tiver maioria no Senado, os republicanos não vão deixar ele aprovar o quê? Lockdown. O aumento de impostos. Então dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada. Então esse talvez seja um cenário, e aí esse é o cenário que a gente vê com mais frequência como sendo dito como o melhor cenário, que é um estímulo moderado, sem aumento de imposto. Legal, entendi. E, cara, se vier um lockdown, putz, o cara não está com tanta força assim, porque ele foi eleito, né? Mas pelo menos ele já está ali estimulando a economia de uma certa forma. E mesmo o lockdown, forma. ele é mais de curto prazo. Perfeito. A preocupação no mercado é com o imposto, porque esse aí vai complicar as coisas para o longo prazo. Aí um outro cenário também é o seguinte, uma reeleição do Trump. Cara, que não deixa de ser uma continuidade. Certo. Então não vai ter um estímulo tão grande, também é positivo, porque vai dar um alívio no mercado. Eu acho que assim, se não tiver essa situação onde você tem um negócio muito apertado, que leva a essa chance de contestação, qualquer que seja o cenário praticamente, tende a ter um alívio do mercado. O dólar tende a se valorizar um pouquinho, as próprias ações devem retomar um pouquinho, isso aí tende a acontecer. A exceção para mim são esse cenário de contestação e aí eu vejo de uma maneira diferente da maioria dos estrategistas, se os democratas ganharem o Senado também. Porque aí essa perspectiva do imposto mais alto, isso aí numa visão de gestor de recursos, fazendo alocação naquelas empresas, comprando aquelas ações por longo prazo, aí é um negócio que pode dar uma derrubada. Falou da competitividade da empresa, né? Então vamos lá, e o que a gente tem que ficar de olho então? Primeiro aquele negócio que eu falei, do shy vote, né? Poxa, quem que está com medo de falar que vai votar no Trump? Vai ser muita gente? Não vai. Vai, não sabemos. A gente vai descobrir isso na véspera, né? Eu tenho, como eu falei, muitos amigos americanos, tem amigo meu que me fala, pô, André, eu vou votar no Trump, mas não fico falando com ninguém, não. Sim. Porque senão tá tão... Lá é o seguinte, polarizou muito, meio parecido com a polarização aqui do Brasil. Certo. A pessoa fica assim, para que eu vou me desgastar com o meu amigo? Porque eu vou falar que eu voto no Trump, ele vai falar que o Trump é maluco. Aquela conversa que não tem fim. Não tem ninguém ganha nessa conversa. Então tem muita gente que não manifesta o que é a vontade real. O outro é o seguinte... isso que eu falei aqui da não contestação. Gente, se não contestar, já estamos no lucro. Certo. Então, isso aí já é um passo numa direção grande. Senado democrata, aí já é um cenário meio amarelinho, na minha opinião. Tem muitos estrategistas que falam assim, cara, o cara vai ter a chance de fazer tudo que ele quer fazer. Entendi. Então, talvez em termos de execução seja melhor. Em termos de competitividade, na minha opinião, é pior. Entendi os dois pontos. Tá bem, pessoal? Tá? Então agora é o seguinte, Vitão, eu quero que você puxe aqui o gráfico do S&P, SPX. Esse aí é um monte de futuro que você está pegando, né? Eu quero só o índice mesmo.
Esse aqui é o futuro também. Pode pegar o futuro também. Acho que assim, não vai ser o ideal, mas vamos ver desde quando que esse futuro vem. Agora pega o seguinte. Aqui fica muito poluído. Marca ali uma linha horizontal no fechamento do dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. De agosto tá aqui, ó. Então vai lá, vai no fechamento dele. Seria aqui. Ver se eu tô certo. Esse aqui é dia 30. Acho que depois é um fim de semana, não. 31. Dia 3. E aqui, ó. Fechamento. Isso. Por aqui. Vai no fechamento. Beleza. Vou tirar essas linhas aqui. Essas aqui você não solicitou. Deixa eu deixar ela mais visível pro pessoal aqui. Olha só que coisa dramática. Olha onde o mercado está agora. Exatamente na linha. Exatamente na linha. 3 meses depois. O que o indicador diz é o seguinte. Se nos 3 meses que antecedem a eleição, o partido que está no poder vai ser eleito ou vai ser reeleito se o mercado estiver subindo. Então olha como é que é o poder econômico das coisas. Então você diz o seguinte, cara, o pessoal que está investindo em ações está ganhando dinheiro nos últimos 3 meses? Então eles vão votar pela continuidade. Eles estão perdendo dinheiro? Eles vão votar para trocar. Então imagina o seguinte, o Trump ele é o presidente atual. Certo. Está indo para a reeleição. Se do fechamento do dia 3 até o dia 3 o mercado estiver subindo, se a gente for olhar o comportamento histórico, tem 87% de chance do Trump ser reeleito. 87%? Isso é histórico, isso né? Numa estatística, né? Não quer dizer que isso vai se valer para o futuro. Agora, se estiver caindo, aí o Trump perde. Então você vê que essa briga do mercado aqui, você reparou que o mercado deu essa despencada e agora está brigando nesse nível, você fala assim... Então nesse nível aí não dá para ter certeza de nada ainda. Mas não tem nada aqui, você olha assim, não tem nenhum indicador técnico, não tem nenhuma média móvel, não tem nada acontecendo. Tem o seguinte, você tem milhões de americanos que estão operando, levando em conta o que foi o fechamento do dia 3 de agosto. Tá todo mundo mirando nisso aí. Que legal essa estatística, hein? Não quer dizer que tem causabilidade, quer dizer, não quer dizer que foi causado por isso, mas quer dizer que tem uma correlação muito alta. Aí você está falando do poder econômico mediante a isso, né? Tem a ver com a expectativa das pessoas. Então, por exemplo, se eu estou investindo, tem um presidente aqui, eu estou ganhando dinheiro, a chance é que eu vou votar para manter é o que você falou, continuidade do trabalho. Se você for pensar que 30% da população americana investe diretamente em ações e outros 30% investem em ações através de fundos... Quantos por cento da população, desculpa? 30% direto em ações, aqui no Brasil é 1,5%, tá? E 30% através de fundos. Isso da população ativa? Da população total. Da população total? Total. Porque lá a cultura é o quê? Você tem que pensar na aposentadoria, você tem que investir para longo prazo. Então o pessoal desde jovem começa a contribuir para os planos de aposentadoria, que lá eles chamam de 401k, 401k. Então normalmente é o seguinte, para cada dólar que você põe, o seu empregador também põe $1. Então as pessoas, desde que quando começam a trabalhar, começam a contribuir porque você está tendo a contribuição do seu empregador também. Então é um dinheiro barato. É outro tipo de educação financeira, né? E aí você tem essa visão de longo prazo, ninguém fica comprando e vendendo, todo mundo fala assim, estou comprando, eu tenho 28, eu tenho 30, eu tenho 35, 40, 45, você está comprando. Porque você sabe que você vai se aposentar com seus 60 e poucos, até lá, na média, o mercado americano, nos últimos 80 anos, ele subiu 10% ao ano. Então, não tem como não colocar o dinheiro em ações, né? Então é isso, pessoal. O que eu queria compartilhar com vocês é isso. Uau! Que aula, hein? Uau! Fica aí, né? Assim, não tem uma fórmula mágica. Olha, se o Trump ganhar, vai subir tanto. Se o Biden vai cair tanto. Mas os cenários você passou muito bem. O cenário é meio dividido. Né? Então, a ideia era isso. Era compartilhar com vocês que tem aí uma dualidade, mas que os dois, por razões diferentes, também podem ser bem vistos pelo mercado. Que aula, que show. Que show. Galera, acho que gostou muito. Lá a Mariana falando show, Mari falando show, Vini top. Foi um show de aula mesmo. E galera, quem quiser, essa live a gente vai separar ela, vamos colocar no meu YouTube, tá? Então quem quiser, André Barbosa no YouTube, aí você pode ir lá, eu tô colocando uma série de vídeos
mais focados em investimentos de Legal. longo prazo. Mas, pô, se inscreve lá no canal e aí você vai ser avisado quando esse vídeo estiver lá também. Pô, aproveitando, Instagram do André também, André Barbosa _T, para seguir o André. Ele coloca lá quando você sobe um vídeo, sempre que você coloca um post. O Instagram do André também, André Barbosa _T. Show demais, André. Muito Tem algum bom. ponto específico? Vamos abrir aí, galera. Alguma coisa específica que vocês querem perguntar? Alguma curiosidade? Espetáculo, a galera elogiando muito. Toro top, sensacional, foi muito bom mesmo. Algum ponto específico, pessoal? Alguma dúvida? Mas o André foi muito claro, foi muito bom mesmo. Tem alguma dúvida específica? Aula show, parabéns, valeu, que aula maravilhosa, parabéns pela aula, show mesmo, excelente, muito obrigada, parabéns pela aula, excelente mesmo. Muito bom, didático demais, especial, boa. Beleza, acho pessoal. Que só elogios, é verdade, só elogios. É isso aí. Grande aula. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Outros tópicos que vocês quiserem, pô, vai levantando aí com o Vitão, eu venho aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bater esse papo, conversar, trocar ideia, estamos aí sempre à disposição. Assim que eu ver outra demanda vindo deles, eu passo para vocês e a gente tenta fazer mais um agendamento. Obrigado, André. Então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.